Assim como existe no universo das novelas o Vale a Pena Ver de Novo, eu diria que o Raro da Encantos tá pro universo do café como um café que vale a pena comprar de novo. Porque ele é simplesmente uma delícia, cara. Esse café é bom. Isso define ele. E, cara, a Encantos tem uma promoção de frete grátis, que é ótimo. E o que eu acho mais maravilhoso na Encantos é o fato de você sempre receber cafés com torra nova. Porque eles torram aos fins de semana. Então, todos os pedidos confirmados até sexta, eles são torrados no fim de semana e despachados até terça. Cara, os seus cafés vão chegar com torra nova, vão chegar ali no máximo do sabor para você aproveitar o máximo. Sim, o máximo do sabor para aproveitar o máximo. Eu fui redundante, assim como é legal ser redundante comprando esse café diversas vezes. Ele é muito bom. Então é isso. Utilize o cupom NãoSouBarista10 para adquirir 10% de desconto na compra de qualquer pacote de café da Encantos. E adquira seus cafés da Encantos, porque são excelentes. Mas show de bola, vamos para os comentários. O Alan mandou R$10,90, obrigado, Alan, pelo apoio, e comentou o seguinte: primeira vez sendo o primeiro a comentar. Será a primeira vez que vou aparecer no Q&A? Apareceu. Então valeu aí pelo apoio, cara. O Kalim comentou sobre a minha estação de moca. Ele comentou o seguinte: tá, eu recomendo colocar um dedo indicador de água ali dentro da cafeteira italiana. Quando o café cair, não vai ser queimado quando entrar em contato com o metal. Já fiz teste de aquecer a água antes, não vi muita diferença no sabor para o método normal. Sempre deixo o fogo no mínimo. Como referência, uso moagem 7.5 do Unzepresso K Plus para moca. Para mim é a melhor moagem. Para tomar café da manhã, a moca é o meu método preferido por ser um café forte e dar um belo boost de energia de manhã. Quando tenho um grão de café que não tem qualidade para um coado ou expresso bom, eu uso na moca, pois ela aceita melhor esses grãos de qualidade mais baixa. Pode fazer um teste. Abraços. Abração, Kalim. Obrigado pela dica. Realmente eu fiz isso, só que na edição ali eu meio que não mostrei essa de colocar ali um dedo de água na moca. E a parada de eu gostar de já colocar água quente na moca é que ela fica pronta mais rápido. É só uma questão de velocidade, não é nem uma questão assim de qualidade no sabor, não. Entendeu? Bruno comentou o seguinte: tá, sou diretor de fotografia e tô passando aqui para elogiar o seu empenho e dedicação na criação desses vídeos. Dá para ver que você coloca muito amor, carinho e dedicação para eles ficarem lindões. Parabéns pelo seu setup e por todo o trabalho. Cara, obrigado mesmo, e principalmente vindo de um diretor de fotografia, eu respeito muito o pessoal do audiovisual. Conheci uma galera lá nesses eventos de audiovisual que eu fui em São Paulo. E, cara, isso é uma coisa que eu amo. Às vezes, toda coisa que você faz regularmente chega num momento de cansaço. Mas às vezes é o audiovisual que me incentiva a fazer os vídeos aqui pro YouTube. Às vezes é o café que me incentiva. Enfim, essa junção de duas paixões, que é o café e o audiovisual, sempre me incentivam a continuar. Isso é muito legal. O Luiz comentou o seguinte: pô, Thales, se não bastasse me influenciar no mundo do café, tem um tempo que tenho estudado fotografia e ontem comprei uma câmera. Você é o maior responsável pelos meus gastos. Brincadeiras à parte, parabéns pelo canal, mais uma vez. Conteúdo mais que excelente, um abraço. Pô, valeu, Luiz, obrigado mesmo. E engraçado que quando eu fiz o vídeo com o Leonardo, com um vídeo com o Thiago Rodrigues, Leonardo do Mind the Headphone, do Thiago Rodrigues do canal, o Thiago Rodrigues de audiovisual, uma galera que acompanhava nós dois falava: pô, esses dois são responsáveis pelos meus gastos. Isso é engraçado. E quem me fez comprar minha primeira câmera, né? Quem me deu essa vontade foi um cara chamado Peter McKinnon, com um vídeo que ele fez com o Daniel Schiffer sobre um b-roll de café. Eu já tinha começado o canal, tava bem no início. Um amigo meu, que eu tinha começado o canal, tava pedindo umas dicas pra ele. Cara, assiste esse vídeo. E quando eu vi aquele vídeo, eu sabia que a técnica não era a câmera que ia me dar aquela técnica de filmagem. Não era isso. Mas aquele visual me mordeu pra comprar uma câmera. Não comprei de imediato, mas alguns meses eu comprei. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O Vitor comentou o seguinte: Thales, lembrei de você quando recebi o pacote de ácido cítrico para testar na minha chaleira Brewista, pois ela estava com aqueles pontinhos na base, na parte interna, que você mostrou em algum dos Q&As passado. Além de sumir com essas manchas de calcificação, a medição de temperatura em tempo real exibida no visor ficou mais rápida. Antes a chaleira estava demorando um tempo até mostrar a temperatura naquele momento. Os números ficavam mudando, mas agora não, está instantâneo. Cara, que maneiro. Pô, tá aí uma coisa que eu posso fazer, cara. Eu vou descalcificar aquela minha chaleira e ver se altera uma coisa nessa questão dos números. Muito maneiro isso, cara. O Rafael comentou o seguinte: ele viu alguns vídeos de teste de temperaturas de inglês, né?
e percebeu que a função aquela dica de aquecer bem o porta-filtro antes da primeira estação faz mais falta do que ele imaginava, assim, ela é mais eficiente do que ele imaginava. Aqui no Brasil, ele fala que as máquinas que, assim, que mais entregam temperatura, uma consistência na temperatura desses modelos caseiros são a Gadia Classic e a Breville Express, né, barista, e que basicamente para tirar um espresso decente sem se prender tanto ao sensorial, o sensorial mais achocolatado, que não depende de tanta temperatura para ser extraído legal, você basicamente tem que investir uns R$5.000 no mínimo numa máquina de espresso. Cara, tem essa questão aí. Existem alguns macetes para você conseguir extrair temperaturas mais baixas, com temperaturas mais altas, né, em máquinas caseiras. Eu estou para fazer um vídeo sobre isso. Não é a melhor coisa do mundo, não é a coisa mais precisa do mundo, mas existe, né, você surfar com a temperatura ali da máquina usando ali o macete do vaporizador. Mas enfim, realmente as máquinas que são vendidas aqui no Brasil são mais limitadas, né? As máquinas mais baratas, eu digo. Uma das soluções seria fazer que nem o Regis fez, né? Com essa máquina aqui, que saiu o vídeo semana passada. Fazer ali um mod com PID, enfim. Mas é difícil, cara. O mercado brasileiro é difícil, principalmente nesse nicho de máquinas mais baratas. Até existem a Gadia Classic, a Breville, as Rockets, né? Que são importadas pela Pasquale Máquinas. Enfim, mas é complicado. O Eduardo comentou o seguinte: eu tenho um K4 e de fato ele começou a deslizar um pouco na borracha. O fato é que ele é bem durinho para moer, porém rápido, com grãos com torra mais clara. Imagino que os Downs Expresso sejam mais moles para esse tipo de grãos /torra. Cara, depende do modelo. O Uns Expresso JX Pro foi um moedor que eu achei bem durinho. O K Plus, por exemplo, eu não achei duro. O J Max é meio durinho também, mas eles são bem rápidos. É uma característica desses moedores, infelizmente. O moedor mais macio que eu já usei, os moedores mais macios que eu já usei assim, para expresso, independente da torra, foi o Bravito e o Kino M47. O Bravito eu tenho aqui, é um moedor de uso pessoal, e o Kino M47 eu já peguei emprestado. Meu amigo Stefan do Instagram Não Gostava de Café também tem um, comprou recentemente, até comparei com o Bravito lado a lado, enfim. São os moedores mais macios, mas os Downs Expresso, alguns modelos Downs Expresso e praticamente todos daqui em Grindr são mais durinhos. O Leonardo comentou o seguinte: fala, Thales, parabéns pelo canal. Por influência sua, comprei um King Grinder K4 e estou acertando o expresso na Oster Cappuccino. O meu moedor K4 não tem nenhum defeito, a coloração das partes não tem diferença, a manopla é bem acabada e a borracha é bem firme. Felizmente não tenho que reclamar da marca. Um abração. Um abração, cara. E é basicamente isso que eu falo nos vídeos dos moedores da King Grinder. Eles me deram um moedor, vou fazer vídeo, enfim, legal, mas assim, eles não têm um padrão de qualidade tão bom. Um padrão de qualidade. Um padrão de qualidade. Porque alguns moedores vêm perfeitos, outros vêm com detalhes, mas a realidade todos os detalhes que eu vi, assim, que não estavam tão bem acabados, eram detalhes estéticos. Não era nada que afetava a questão ali do desempenho final do moedor. Mas em relação a detalhes estéticos, é meio que na sorte. Por exemplo, aqui o Leonardo pegou um moedor que está perfeito. Maravilha. Teve gente que pegou um moedor que a borracha tá meio solta, que o copo tá diferente da cor, enfim. É complicado nesse sentido, mas em termos de resultado final, eles são ótimos. Cara, o Andrés comentou o seguinte: depois eu ouvi minha banda Mad Gator no Spotify. Não é melódico como o do Edu, mas é bem virtuosa. Abraço e parabéns. Cara, eu passei a semana ouvindo essa banda, cara, esse CD aqui. E realmente, cara, eu só não vou conseguir colocar aqui, né? Por causa dos direitos autorais no YouTube. Mas a banda é muito boa. E se não fosse, eu nem ia mostrar aqui, né? Mas me lembrou bastante. Algumas músicas me lembraram bastante Van Halen, Dr. Sim. Outras me lembraram bastante essa nova fase do Angra. Eu gostei pra caramba. E assim, é um baita guitarrista que toca, hein? Um baita guitarrista, eu gostei muito. Essa música aqui em específico eu gostei pra caramba. Muito mesmo. Então quem gosta de um hard rock, um metal, algo nessa linha, ouve que é bom. Tá, estou entrando no mundo dos cafés há pouco tempo. Sempre gostei, mas tomava apenas o tradicional. Até porque não é algo tão barato assim de consumir. Fiquei com uma dúvida em relação aos conteúdos de expresso que encontro no YouTube, pois todos eles falam sempre de tirar um bom expresso com filtros não pressurizados
porém as máquinas mais básicas são pressurizadas por padrão. Já entendi o motivo disso, usar cafés com menor qualidade e já moído, mas o que pode ser feito para melhorar o nível de um expresso, mesmo usando um filtro pressurizado? Ou realmente não tem muita diferença usando esse tipo de filtro? Cara, boa pergunta. O filtro não pressurizado, ele trava ele trava bastante ali as variáveis que você vai usar no café. Eu já percebi isso. O filtro não pressurizado, ele deixa tudo muito mais solto, né? É como se fosse uma câmera no modo manual. Ele vai depender totalmente de você. O pressurizado ele já trava um pouquinho. Mas se você alterar a moagem, vai interferir no pressurizado também. Vai deixar o café mais rápido ou mais lento. Mas caso você, por exemplo, vá usar um café já moído, pro filtro pressurizado é até recomendável, mas óbvio que por questões de oxidação é sempre recomendável, mesmo usando um café num filtro pressurizado, você moer na hora. Mas se você não tiver a variável moagem, né, regulagem da moagem como disponível, você pode alterar para mexer no sabor. Você pode alterar na quantidade de café, ao invés de, sei lá, colocar 13 gramas, colocar 15. Ou ao invés de colocar 15, colocar 12, entendeu? Brincar com essa questão aí. E caso a máquina... na verdade, máquinas mais simples não tem muita questão de temperatura. Basicamente, o que você teria que fazer seria mexer na quantidade de café ou na moagem. É basicamente isso. Mas dá para passear um pouco ali no gosto do café. E assim, dá para tirar bons expressos não tão potentes quanto um filtro não pressurizado, com técnica certinha, com um café moído na hora, com um bom moedor. Mas dá para tirar bebidas agradáveis com um filtro pressurizado. Isso é possível, obviamente, se o café for bom. O Danilo comentou o seguinte: fala, Thales, com relação à qualidade dos moedores manuais, comigo aconteceu o mesmo fato relatado com o meu Time More C3. Ele caiu no chão sem querer e amassou bem na parte da rosca de encaixe do pote com o moedor. Resolvi desamassando com o alicate mesmo. Deu para salvar. Um abraço. Então, é isso que eu falei. Não são só os moedores da King Grinder que estão sujeitos a isso. Qualquer moedor que cair, cara, eu acredito que, tirando o Bravito, que não é M47, e o comandante é de aço. Então, assim, para amassar isso aqui é um pouco mais difícil do que o alumínio anodizado. Mas, tirando alguns moedores, meio que qualquer moedor está sujeito a amassar se cair no chão. Não é feito para isso. Então, realmente é uma coisa que tem que tomar cuidado. Não é uma característica exclusiva da King Grinder, entendeu? O André Ribeiro comentou o seguinte: salve, Thales, você respondeu meu comentário no Q&A 23, versículo 9. No fim, acabei ganhando um C2. Tô curtindo bastante. Fim do ano vou visitar o Rio, então queria saber algumas recomendações de cafeterias e fora do café. Quais tuas músicas / álbuns preferidos do Angra e do Edu? Abraço. Pô, que maneiro, cara. O C2 é um moedor assim que eu digo que é suficiente para a maioria dos casos. Tô feliz por você. E de cafeterias no Rio, eu tenho uma listinha aqui que toda hora me perguntam isso, mas as principais, as que eu mais gosto, estão aqui. Olha, tem o Coffee 5 no centro, o Beco do Café na Barra, o 22 Coffee na Barra, o Café ao Léo em Ipanema, o Lunático na Tijuca, o Crosta em Niterói e o Cafezão em Copacabana. Tem o Artemis também na Tijuca. Enfim, Artemis também na Tijuca é muito bom. E sobre os álbuns do... Eu acho que do Angra, é difícil falar isso, mas do Angra, o meu preferido é o Temple of Shadows. O Temple of Shadows é muito bom. E provavelmente a minha música preferida desse álbum é The Shadow Hunter. Mas eu também gosto muito do Holy Land. Então, assim, meu preferido da fase do Edu no Angra é o Temple of Shadows. E o meu preferido da fase do André no Angra é o Holy Land. E do Edu, cara, o Veracruz tá sensacional. Nessa carreira solo, a minha música preferida... Ai, meu Deus. Cara, é muito difícil, porque eu gosto muito de Sea of Uncertainties e Lenda Roy. Mas também gosto pra caramba de Rainha do Luar. É complicado, cara. O disco todo do Veracruz, eu consigo ouvir de cabo a rabo, que eu gosto de todas. O meu amigo Rodrigo Araújo comentou o seguinte: fala, Thales, dá uma dica de posicionamento de câmera para gravação de latte art que aumentem até 78% a chance de acertar o desenho. Abraços. Cara, gravar latte art é uma coisa chata.
principalmente com o celular, que você às vezes não consegue se ver, né? Não tem uma telinha ali de apoio. Mas com a câmera eu gravo da seguinte maneira. Eu coloco o tripé da seguinte maneira, né? Em cima aqui do balcão, com a câmera apontada para baixo e a telinha aqui de referência. Eu vou até ligar a câmera. Aí, olha, eu coloco o autofoco naquela versão de um ponto só. Que aí, ó, eu consigo ver o movimento aqui da minha mão e miro a xícara para ficar sempre ali no ponto central do autofoco. Aí, basicamente, eu faço o seguinte, olha, eu meio que olho ali na telinha, tá no centro, beleza, e faço a minha latte art, entendeu? O Eric comentou o seguinte: oi, Thales, faz tempo que eu não apareço aqui. Eu já perguntei isso uma vez no ano passado, mas vou perguntar de novo. Você já testou sobre ajustar o expresso usando apenas o blooming, a pré-infusão? Para a extração, quando o fio do expresso fica claro, pelos meus testes, é claro, não vai ficar o melhor expresso possível, mas para quando você acorda cedo e quer fazer um expresso sem muito compromisso, fica muito balanceado. Principalmente quando você faz com bebidas com leite. Cara, nunca testei isso, mas isso me pareceu resultar num restrito, talvez. Mas enfim, um bom teste aí para eu fazer. O João comentou o seguinte: opa, bom, tem feito alguns testes de receitas famosas de V60 do James Hoffmann, a 46 do Tetsu Kasuya e também a mais famosa de todas, que é a do novo barista Tati. Sei que replicar essas receitas não necessariamente vai me trazer o mesmo resultado daquele barista famoso, e por isso a minha dúvida é: existe alguma forma de saber que tipo de receita ou que características dessa receita precisa ter para que eu possa extrair o melhor daquele café específico? Ou seja, se o café tem uma característica de ser mais ácido, como deve ser a minha receita para que eu possa ressaltar bem a acidez, ou se for para ser mais doce, ressaltar bem a doçura? Um forte abraço e obrigado pelo excelente conteúdo no canal. Obrigado, cara. Pergunta excelente e um abraço para você. Assim, eu tento regular, eu tento chegar independente da receita, né? O que eu tento fazer é o seguinte: é tentar tirar extrações seguidas para minha, porque ali, quando você tira um café hoje e tira um café só amanhã, ou sei lá, só no fim da tarde, é mais difícil de você se lembrar de todas as características. Então, se você conseguir tirar, sei lá, 2, 3 extrações seguidas, é mais interessante, nesse caso de você atingir o melhor daquele grão. E o que eu tento fazer é chegar no limite do próprio café. Basicamente, o que eu faço é o seguinte: eu faço uma extração. Vamos supor, eu fiz uma extração. Vamos pegar a variável temperatura. Eu fiz uma extração a 94 graus. O café ficou interessante, mas eu penso, poxa, cara, ficou redondinho. Mas será que eu consigo extrair mais acidez desse café? Aí eu baixo a minha variável temperatura para 92. Pô, ficou ácido, ficou legal, cara, e tá equilibrado. Será que eu consigo tirar ainda mais acidez? Aí eu baixo para 90. Pô, já ficou flat, já ficou ácido demais, já perdeu muito corpo, já perdeu muito doçura, ficou ácido de uma maneira desagradável. Então volto para 92. Basicamente eu tento atingir o nível do café. Mesma coisa pro lado oposto. Poxa, 94 ficou legal, mas será que dá para atingir mais corpo, mais doçura? 96, 97. Pô, 97 amargou, volta um pouquinho. Basicamente tentar chegar no limite daquele café até ele chiar tanto pro amargo, tanto pro flat, entendeu? E eu acho que isso funciona também para essas receitas. Você vai extrair ali com a receita certinha, mas às vezes, poxa, será que esse café tem um potencial de ficar mais interessante? Porque às vezes a receita por exemplo, a receita do James Hoffmann é 96 graus. Mas aquele café, pô, com 96 graus já amargou, entendeu? É mais ou menos por aí. O Fabiano comentou o seguinte: cara, seus vídeos são muito bons. Sempre gostei de café, mas nunca havia me atentado ao número de variáveis importantes para uma boa extração. Me tira uma dúvida. Quanto aos cafés especiais com notas sensoriais mais diferentes, exemplo, limão, frutas vermelhas, caramelo, etc. Como essas notas chegam ao grão? Uma pergunta assim que tem várias respostas, Fabiano. Muito interfere o terroir, a região onde o café é plantado, o processo pós-torra, né? Assim, o processo pós-colheita também, se é um café fermentado. Geralmente cafés fermentados conseguem atingir essas notas mais exóticas. O processo de torra também. A torra vai definir ali quais notas vão serem ressaltadas naquele grão, porque, poxa, você pode colher um café com notas bem exóticas, mas se você torrar bastante o café,
ele vai tender a dar uma nota mais caramelada pela torra. Então a torra interfere muito e também a extração. Se você fizer uma extração super extraída, dificilmente você vai extrair as notas mais delicadas. Se você fizer uma extração mais flat, dificilmente você vai extrair o corpo que aquele café, a licorosidade que aquele café pode entregar. Então, são várias respostas para essa pergunta, mas basicamente as mais fortes que eu vejo são a questão do plantio, o pós-colheita e a torra. O Elton comentou o seguinte: fala, Thales, curto demais seu canal e admiro muito a qualidade audiovisual dos seus vídeos. Minha dúvida é a seguinte: depois de muito passar raiva com o moedor da Shopee e depois de comprar um Hamilton Beach e entender o porquê nunca recomenda ele para expresso, peguei um King Grinder K2. Minha vida no expresso mudou totalmente. Maneiro, cara. Mas queria te pedir uma dica. A moagem para expresso varia muito de grão para grão. Você já disse isso várias vezes em seus vídeos. Tem algum macete para errar menos quando mudar de um grão para o outro? Poxa, tem. Mas isso você vai descobrir com a experiência ali, com o uso de diferentes grãos com o mesmo moedor. Mas basicamente o que eu percebo é o seguinte: cafés com torres mais escuras, mais desenvolvidas, vai usar moagens mais grossas. Cafés com torres mais claras, você vai usar moagens mais finas. E a mesma coisa acontece ali para a quantidade de café. Às vezes, com o café de torre escura, você consegue fazer ali, com 18 gramas tranquilinho. Às vezes, um café que está com uma torre muito clara, você vai moer, ele é muito denso, ele não vai ocupar espaço no porta-filtro, você vai ter que colocar mais café. Ou afinar demais a moagem, mas aí vai entrar no mesmo problema. Então, basicamente, quando eu olho para o café, eu já sei. Ali por exemplo, com Bravito, que é o moedor que eu mais uso para expresso. Uma torra mais escura, em uma volta, eu acho que já dá para moer legal. Com uma torra mais clara, eu já diminuo 2 pontos. E às vezes eu até diminuo 2 pontos e coloco mais 2 gramas de café ali no meu bolo de café. São mais ou menos esses macetes iniciais. Mas o que vai ditar vai ser realmente a extração. Doido 666. Fala, Thales, beleza? Muito obrigado por todas as dicas e indicações. Estou satisfeito com o meu King Grinder K2. Legal, cara. Mas durante esse vídeo me surgiu uma dúvida, ideia. Será que se eu moer uma porcentagem dos grãos que eu vou usar, por exemplo, 5 a 10% na moagem mais fina possível do K2, eu não reproduziria o corpo que os moedores que geram mais farinhas possuem? Abraço e parabéns pelo excelente canal. Cara, você teve uma ideia que eu nunca tinha pensado. Em teoria, sim. Mas eu teria que testar para ver se isso se confirma. O Samuel comentou o seguinte: fala, Thales, primeiro gostaria de te parabenizar pelo canal. Aprendi muito com você e mudei completamente meu gosto de café, e vendo os seus vídeos, comprei diversas coisas recomendadas por você. Tenho uma Philco 15 bar, um King Grinder K4 e comprei o filtro não pressurizado na AliExpress. Meus expressos estão saindo maravilhosos, no entanto, tenho percebido que tem saído um pouco de micropó de café na xícara. Estou com dúvida se seria devido aos fires ou devido ao filtro genérico do AliExpress. O que poderia fazer para diminuir? Pô, Samuel, realmente isso acontece, cara. Eu percebo que acontece mais facilmente com máquinas caseiras. Aí eu não sei o real motivo disso. Se é uma vedação menos eficiente, se é a adaptação do filtro não pressurizado, que às vezes meio que pode ficar sambando. Eu ainda não sei se é a pressão maior de uma máquina caseira. Realmente ainda não sei o motivo real. Mas uma coisa que você pode fazer, você até comentou ali no finalzinho do comentário, seria exatamente isso. Não afinar tanto a moagem e colocar mais pó de café, colocar mais gramas de café, né? Eu acho que seria por aí o caminho. Mas às vezes eu já fiz isso e já deu certo, mas às vezes aquele café precisa de uma moagem realmente mais fina e só colocar o grão a mais de café não vai dar certo. Mas possivelmente vai reduzir esse pó na xícara. O Renato comentou o seguinte: fala, Thales, eu tenho um moedor Timor C3 que uso exclusivamente para filtrados. Estou pensando em investir em um King Grinder K6. Você acha que vou sentir muita diferença nesse upgrade? Abraço. Olha, Renato, o que eu percebi, cara, principalmente com os testes às cegas que eu fiz, sei lá, com o Timor C3 e o Comandante C40, que se você regular certinho, poxa, você chega num sensorial muito próximo, cara. Então, eu arrisco a dizer que você não ia sentir tanta diferença assim. O Timor C3 é um moedor muito bom, né? Muito bom. Mas eu digo que em relação à velocidade, em relação à facilidade de ajuste, em relação a diversos outros fatores, sem ser o sensorial, você vai sentir muita diferença.
O Colossus comentou o seguinte: estou começando agora e tenho uma prensa francesa de vidro da Bodum de 350 ml e acabei de ganhar um kit Hamilton Beach composto de moedor elétrico e prensa francesa de acrílico de 1 litro. Gostaria de saber se o material interfere muito no sabor. Comecei no hobby e porque sou viciado em cold brew, minha ideia é deixar a acrílica só para fazer isso. Gostaria de uma sugestão, uma opinião também, de tipos de café mais indicados para cold brew. Olha, o material vai interferir bastante na questão ali de manter a temperatura, na eficiência térmica ali da extração. Possivelmente, principalmente o vidro da Bodum é bom, possivelmente essa vai ter ali uma resistência melhor ali ela vai manter a temperatura melhor e vai te dar uma extração mais bem feita. Mas, cara, talvez isso nem seja perceptível para você, então não se preocupa com isso não. Mas a questão ali do cold brew, cara, eu não é uma bebida que eu sou tão fã, mas os melhores que eu já tomei foram os com cafés mais exóticos possíveis. Eu gosto de ir por essa linha, porque cold brew, cara, é uma bebida refrescante. Então, quando você bota, sei lá, um café com nota de limão, um café com nota de laranja, eu acho que fica muito gostoso. Então, eu pegaria o café mais exótico possível para colocar no cold brew. Isso para agradar o meu gosto. E é isso, galera. Fechamos mais esse Q&A por aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque isso aumenta em até 73% as suas chances de extrair um café assim, com o máximo de sabor de primeira, isso é comprovado cientificamente, e comente nesse vídeo para ter a chance de aparecer na próxima edição do Q&A. É isso, um beijo para vocês.